Boa tarde, meu nome é Elisa Aragão. Estou aqui representando a Comissão ADM Mulher do Conselho Regional de Administração da Paraíba. E hoje nós estamos comemorando um momento assim muito importante, que é o Dia da Valorização da Mulher Profissional de Administração. Esse dia foi instituído, na realidade, no dia 23 de agosto. Foi feito todo um trabalho em virtude do volume de mulheres que estão no sistema, em virtude do trabalho que vem sendo feito, de cada dia mais as mulheres estarem mostrando o seu potencial, sua capacidade, sua experiência e a necessidade até de que tenha um espaço melhor, mais visível para as próprias mulheres. Então, houve uma iniciativa de uma administradora de Pernambuco, a Adriana Rodrigues, para que a gente criasse um dia da valorização da profissional de administração. Embora tenha o dia do administrador, que é o dia 9 de setembro, esse é o dia oficial da nossa profissão, mas foi sugerido que tivesse um dia específico para a valorização da mulher profissional de administração. Foi feita essa propositura, e foi assim abraçada pela Comissão ADM Mulher. A Comissão ADM Mulher, ela tem hoje, praticamente no Brasil todo, ela tem a Comissão Nacional, que fica aparentemente sediada em Brasília, mas que tem conselheiras de vários estados, e cada regional tem a sua comissão. E essa comissão, já desde 2020, que a gente vem atuando, que vem procurando desenvolver trabalhos relacionados à empregabilidade, à visibilidade da profissional de administração, vem sempre procurando buscar espaços para que elas tenham mais oportunidades. E, a partir daí, houve um engajamento de todas as comissões para a gente ver como que a gente iria fazer essa valorização, criar esse dia que seria assim, um dia emblemático, principalmente para nós mulheres. Né? E aí foi feita uma pesquisa, cada regional se encarregou de fazer uma pesquisa para procurar qual a profissional mais antiga registrada. A nossa profissão é de 1965, ela foi regulamentada em 65, e a partir daí começando a criar os regionais, os conselhos. E aí chegou-se a uma administradora que ela foi registrada em 1968, no dia 23 de agosto de 68. Né? Foi a administradora Juliana Leiria Leal, ela é uma gaúcha, e foi uma mulher assim, que já foi pioneira. Para a época dela, ela já se destacava com cargos de diretoria, nas docas, um trabalho assim que, a princípio, podia ser um ambiente assim mais apropriado para o homem, mas ela foi uma desbravadora. Então, nada mais justo do que celebrar esse dia no dia do primeiro registro que foi feito dentro do sistema CFA-CRA. Né? Então, ela fez o registro no dia 23 de agosto de 68. Ela nasceu em maio de 2026 e faleceu aos 93 anos em 2019, mas sempre atuando, sempre mostrando, né, que já naquela época a mulher tinha todo o potencial para se mostrar, para realmente conquistar o seu espaço. Então, nada mais justo do que a gente estar prestigiando com esse momento. Esse ano, inclusive, nós vamos ter o primeiro prêmio, que é com o nome de mulher, também, porque o sistema, até pela própria origem, né, das profissões, as mulheres antigamente elas ficavam mais em casa. Sim. Então, a maioria realmente era o sexo masculino. Então, aos poucos que a gente foi tendo essa abertura. Né? Então, este ano nós vamos ter o primeiro prêmio, que é um prêmio com o nome de uma mulher, que é o Prêmio Alhema Pucu, que foi uma profissional também de muito destaque, trabalhou durante muitos anos no CFA, que é o nosso Conselho Federal. Então, nós resolvemos também, nós, que eu digo da Comissão ADM Mulher, criar esse prêmio com o nome dela, porque também é uma forma da gente estar, embora ela também já tenha falecido, mas ela deixou todo um legado. Né? Então, por isso da importância da gente estar comemorando esse dia 23 de agosto,
que nós estamos comemorando hoje, todos os regionais estão fazendo seus eventos também, para a gente poder registrar uma marca bem forte nesse dia, que para nós é muito importante. E para fazer um trabalho assim melhor ainda, nós resolvemos fazer esse evento, né, que é o combate ao etarismo, porque o que a gente percebe que hoje nós temos uma população idosa muito grande, né? E a gente percebe cada vez mais as mulheres e os homens, né? Porque quando a gente trata da questão do etarismo, a gente não está discriminando se é homem ou se é mulher. Mas a gente está vendo assim o potencial intelectual que está sendo perdido. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa se aposenta, a pessoa às vezes não vai desenvolver uma outra atividade, e a própria sociedade está perdendo com isso, né? Porque tem todo aquele potencial intelectual, tem toda aquela carga de experiência, e até porque a gente sabe que na sociedade hoje, principalmente as mulheres, muitas delas são o esteio da família, financeiramente, né? Então, mais um motivo ainda da importância da gente trabalhar com esse assunto, né? Então, acho que é um tema assim, bastante pertinente, e nós temos aqui profissionais que realmente vão poder tratar desse assunto com bastante propriedade, né? Então, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados, nossos palestrantes. Deixa eu abrir aqui para eu ler o currículo, porque eu não posso gravar o currículo de tanta celebridade. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria registrar a presença do nosso presidente, Marcos Caleb, que é o presidente do nosso regional, que está aqui participando aqui com a gente. Então, eu queria apresentar aqui a Adma Mahmoud. Ela é assistente social do SESC, especialista em gerontologia, ou seja, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Ela trabalha com as políticas públicas voltadas à pessoa idosa, que podem ser inspiradas nas organizações... Não, esquece isso aqui, eu falei coisa que eu não devia, vamos para cá. É assistente social formada pela UFPB, especialista em gerontologia, representante do SESC no Conselho Municipal da Pessoa Idosa e no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, uma pessoa que está realmente bem capacitada, bem gabaritada para a gente tratar dessa questão do etarismo. Temos aqui também o Felipe, que é profissional de recursos humanos há 14 anos, especializado no desenvolvimento de pessoas, implantação de subsistemas de RH. Nos últimos 7 anos, atuou como coordenador da RH LUC Receptivo de João Pessoa, liderando iniciativas estratégicas focadas em performance, cultura e retenção, com forte atuação em treinamento e consultoria, tendo contribuído muito com o crescimento das empresas e profissionais, sempre com foco em inovação e aprendizado do desenvolvimento humano. O Felipe tem um case assim, muito bacana, que a gente vai ter oportunidade de acompanhar, que foi um dos motivos, inclusive, de ser um convidado nosso hoje, mas depois ele vai, quando chegar no momento dele, ele vai falar desse case, que é super importante. E temos a Simone, que ela é doutoranda em neurociência, mestre em administração de empresas, psicóloga corporativa, consultora do Sebrae PB, professora de ensino tecnológico, graduação e pós-graduação. Estudiosa na área da neurociência e psicologia positiva, autora e organizadora de livros da área de psicologia positiva. Bom, como vocês veem, são 3 pessoas com bastante bagagem, né, para a gente poder trabalhar essa questão do etarismo. E aí eu queria fazer uma pergunta, que vai ser uma pergunta direcionada para os 3, e depois a gente vai trabalhar uma questão que seja específica, né, para cada palestrante. Mas antes eu queria perguntar para vocês, e vocês respondem na medida que vocês se sentirem assim confortáveis, pode falar, não extrapolando muito tempo, né? Mas vamos falar. Como o etarismo se manifesta de forma sutil nas organizações
E quais estratégias podem ser adotadas para desconstruir esses comportamentos? Vamos começar pela Adma. Boa tarde a todos que estão aí assistindo. Né? Como ela já me apresentou, né? Sou Adma, assistente social. Essa questão do etarismo é até uma coisa nova de se conversar, né? Porque quando algumas pessoas, eu divulguei com algumas pessoas que a gente ia ter esse trabalho, coloquei lá o bannerzinho no meu Instagram e algumas pessoas vieram me perguntar: o que é que tu vai falar, Adma? O que é isso? Algumas pessoas me perguntaram o que é etarismo. Hoje mesmo uma pessoa, inclusive uma pessoa idosa, me perguntou. Então, assim, é uma coisa muito pouco debatida, né? Já parabenizo vocês por importante, muito interessante. E assim, essa questão que você perguntou, o que é que pode ser feito, né? Isso para combater, não é isso? Isso, é como se manifesta de forma sutil nas organizações, quais estratégias podem ser adotadas. Né? Sim, às vezes você nem é vítima de etarismo, né? Às vezes é como você falou aí, que percebe que você está sendo vítima de preconceito, né? Tem aquelas brincadeirinhas, tipo, você hoje está tão bem, nem parece ter a idade que você tem, né? A gente escuta muito isso, nem parece ter a idade que você tem. Isso aí já é uma forma sutil de você estar discriminando a pessoa, porque ela tem 60, 50, 70 anos, porque ela não pode estar bem. Só é uma forma sutil de você estar discriminando aquela pessoa. E o que é que a gente pode fazer para vocês estão fazendo aqui é um exemplo, né? Fazer a conscientização, mostrar que o preconceito pela idade é igual a um preconceito pela cor da pessoa, pela religião das pessoas, é um preconceito igual a qualquer outro, né? E combater através de debates, de conversas, de campanhas, é muito importante. São formas de tentar introduzir aí nas pessoas essa ideia de que todo mundo é igual, independente da sua idade. E todo mundo tem capacidade igual, jovem, pessoa de idade mediana, né? Ou uma pessoa mais idosa, tem condições de participar de qualquer atividade dentro de uma empresa, por exemplo, independente da idade. Aí vai depender da capacitação da pessoa, não é? Não da idade. Felipe, quer complementar alguma coisa também nesse assunto? Posso. Primeiro, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu já agradeço o convite para estar aqui, né? Eu acho que a gente falar, eu particularmente, falar da valorização da mulher é muito importante, porque eu venho de uma família de mulheres fortes, né? Venho de uma avó forte, venho de uma mãe forte, uma mãe solo, venho de uma esposa forte, né? E é muito importante a gente falar sobre isso mesmo no mundo que a gente vinha conversando um pouco mais cedo, que a mulher já é tão desvalorizada, né? E a gente combater ainda mais o etarismo é muito importante. Então, parabenizo aí a comissão por essa iniciativa. E eu costumo dizer que eu sou um militante da diversidade dentro da organização, porque eu acho que tudo que é diverso a gente precisa promover, principalmente dentro das organizações, né? E hoje existe um preconceito muito velado. Quando a gente fala de etarismo, eu sei que a gente está falando, existem duas pontas, né? Existe a ponta das pessoas mais velhas, existe a ponta das pessoas, daquelas pessoas de mais idade que realmente são mais excluídas, mas existe também a outra ponta, que são as pessoas mais novas, a geração que está entrando no mercado de trabalho agora, né? Porque somente essa geração intermediária que a gente quer captar. Não, é interessante que a gente consiga promover essa diversidade dentro das organizações. E eu acho que, sutilmente, cada vez mais, a gente precisa combater isso, porque, como a própria pergunta fala, é muito sutil, né? O etarismo, ele é muito sutil. É numa brincadeira, é num feedback, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente vai tratar ali da energia da pessoa mais idosa, você não tem mais tanta energia assim, né? Mas o que é que essa pessoa tem de agregar? E aí eu vinha
pensando um pouquinho como a gente pode combater isso. E eu acho que falando de empresa, falando de gestão de pessoas, é muito da própria gestão a gente saber como trabalhar cada geração. É muito da gestão da empresa a gente entender como trabalhar essa geração. O que é que eu vou extrair da pessoa mais velha, posso assim dizer? O que é que eu vou extrair da pessoa mais velha? O que é que eu vou extrair da pessoa mais nova? E ser essa ponte que liga essas duas pessoas para um objetivo comum, para um propósito maior. Então, eu acho que existe sim o preconceito, infelizmente. Sei que hoje a gente está tratando de etarismo, mas existe uma gama de preconceitos, né, de preconceitos velados, mas que a gente precisa combater, enquanto empresa, enquanto organização, mas sobretudo enquanto indivíduo, né, porque hoje a gente está tratando aqui da administração, mas o preconceito ele não está só nas organizações, ele está também no nosso dia a dia. Quando a gente fala, quando a gente critica uma pessoa mais idosa, essa pessoa não tem força para nada, né? Mas o que ela já teve de força antes, durante toda a sua vida, né? E o que é que aquela pessoa com a sua experiência pode agregar? Essa pessoa é aquela pessoa que falando das pessoas mais jovens, é aquela pessoa que é meio volátil, né? Que é aquela pessoa que quer mudar muito. Mas o que é que aquela pessoa pode agregar com o mundo tecnológico, com o mundo de inovação? E por que a gente não unir as duas gerações e a gente trazer esse para um propósito maior, né? E a gente saber fazer isso. Simone, fique à vontade. Não. Pois é um prazer estar aqui diante de duas pessoas, né? Duas pessoas que já lidam, pelo que eu percebo, muito bem com esse tema, né? Eu quero agradecer à comissão, porque além de ser psicóloga, eu também sou administradora, então eu faço parte, também sinto muito essa questão do etarismo no meu dia a dia, né? Porque quando eu estava me preparando para trazer esse tema, né? Eu estudei muito e vi muito a questão do processo natural do envelhecimento, né? Então, é natural que todos nós vamos envelhecer, nós já estamos envelhecendo, né? E é inevitável, não temos como fugir. É aquela história, a única certeza que nós temos, né? Se conseguirmos ter uma vida mais saudável, com qualidade de vida, é o nosso envelhecimento, né? Então, eu acho que assim, nós somos precursores, nossa geração, de trazer, né, e de cada vez mais sensibilizar as pessoas a lidar melhor com essa questão do etarismo. Então, um debate como esse, ele é muito importante, né? Ele é essencial. E ele não pode ficar só aqui. Nós precisamos estender cada vez mais no nosso dia a dia, né? Mostrar às pessoas, já existem vários teóricos, inclusive, que falam sobre a necessidade de nós considerarmos o processo de envelhecimento, que temos muito a contribuir, independente de idade, né? Por exemplo, já entrando um pouquinho no meu tema, né? A psicologia positiva já fala muito sobre o envelhecimento de forma natural, que todos nós já desenvolvemos, nos desenvolvendo, nós nos desenvolvemos, né, ao longo da vida. Então, não é porque eu estou na terceira idade, não é porque eu estou no processo de envelhecimento que eu não posso mudar, que eu não posso me ressignificar. Podemos sim, né? Quantas pessoas, quantos idosos nós conhecemos, pessoas que estão no processo de envelhecimento. Às vezes a gente faz assim, meu Deus, uma pessoa com 70 anos, 50, 60, 70 anos, ela é capaz de se reinventar? Sim. Nós estamos descobrindo, inclusive, muitas doenças sérias, doenças que às vezes incapacitam em algumas formas, né, em alguns aspectos da nossa vida, e mesmo assim nós estamos mostrando que somos capazes, sim, de lidar com essas novidades que vão acontecendo. Não é porque a gente tem uma idade avançada que a gente não pode conviver com mudanças, com dificuldades, né? Pelo contrário, né? Eu vejo que uma pessoa com uma certa idade, né, ela tem uma sabedoria enorme, além da sabedoria organísmica, porque não é fácil chegar, né, a envelhecer, né? Eu digo sempre, né? Tem uma frase que eu digo muito entre os meus familiares, não é fácil nós vermos os nossos envelhecer, né? A gente vê nossos pais envelhecerem, não é fácil. Porque ninguém envelhece com saúde total, né? Assim não é. Sempre a gente tem alguma comorbidade. Nós já temos, não é, não? Mas você já tem? Eu tenho. Felipe, você tem? Nós temos já, né? Então, como é que a gente pode, né, passar para as pessoas que isso é realidade, que isso é possível, mas que a gente precisa aprender a se respeitar e a respeitar, né,
todos os que estão ao nosso redor. Né? Então, seria mais ou menos, Elisa, nesse panorama. Pois é, Simone, eu estou assim pegando a tua fala e fazendo assim uma avaliação, uma autoavaliação, né? Porque, como você falou, realmente não é fácil você envelhecer. E hoje, por exemplo, a minha mãe tem 97 anos, Sim. né? E eu tenho 73, tenho duas irmãs mais velhas, tem uma outra que está aqui que já está com um pé nos 70. E às vezes em casa até a gente, quando a minha mãe reclama, porque a gente não tem paciência, alguma coisa, eu falo, mamãe, procure entender que nós também somos idosas. Nós também temos as nossas necessidades, as nossas deficiências, né? Claro que a gente procura sempre suprir, em primeiro lugar, as dela, mas a gente também tem, né? Então, realmente, esse processo é um processo que tem que ter muita até maturidade para envelhecer, entendeu? Porque se você não se prepara, realmente você acaba sucumbindo. Né? Mas eu vou fazer uma outra pergunta aqui também para vocês. De que forma a valorização da diversidade etária, que isso aí até você já tocou nesse assunto, pode contribuir para a inovação, produtividade e bem-estar nas equipes de trabalho? Vamos começar agora pelo Felipe. A gente já falou um pouquinho, né, sobre esse tema, mas eu acho que a gente complementar um ao outro, eu acho que a gente pode pensar nesse sentido, de criar programas de inovação e fazer com que, como eu falei anteriormente, o gestor ele precisa ser ponte para ligar essas duas gerações que eu digo as gerações das pontas, né? A geração mais velha e a geração mais nova, né? E eu acho que o gestor ele precisa ser essa ponte de ligação, criando programas, desenvolvendo. Eu acho que se houver uma palavra, Elisa, para a gente falar que a gente escreveu o que a gente está falando, é desenvolvimento, né? Porque a gente precisa desenvolver de alguma forma. O que a pessoa mais velha tem, talvez a mais nova não tenha. E o contrário também é verdade. E a gente pensar que isso vai gerar produtividade, que isso vai gerar um resultado para um propósito maior. Né? Então, eu acho que a gente precisa, o gestor, ele precisa ligar essas duas pontas, criando esse intercâmbio, criando esse elo que seja um elo forte. Tá? Então, eu acho que se eu puder definir, é nesse sentido. Ótimo. Adna? Como o nosso colega falou, quando a gente fala de etarismo, idadismo, ageísmo, que é tudo a mesma coisa, né? O preconceito pela idade. Então, quando a gente fala sobre esse tema, a gente tem, como ele falou anteriormente, as duas pontas, né? Tem as pessoas mais jovens, as pessoas mais envelhecidas. Então, na nossa área de assistência, no serviço social, a gente trabalha muito a intergeracionalidade, né? Que é o encontro de gerações, como ele falou aí agora. É o encontro de gerações, é a troca de experiências. Então, isso aí é uma forma importante de poder minimizar o etarismo, né? Diálogos com palestras, pequenas rodas de conversa, por exemplo, em escolas, né? E dentro das empresas, com funcionários mais jovens e funcionários mais antigos, porque o funcionário mais antigo, ele tem a experiência, ele tem um conhecimento, né? O mais jovem, ele talvez não tenha tanta experiência, mas ele pode ter um conhecimento que pode complementar o funcionário mais antigo. E essa troca, né, esse diálogo intergeracional é muito importante. É uma forma que tem como minimizar esse preconceito, essa discriminação pela idade, que pode acontecer. Aqui estamos trabalhando mais o preconceito pela idade das pessoas mais envelhecidas, a pessoa idosa, no caso, né? Mas existe também o preconceito dos mais jovens, como ele falou, que só que as empresas só querem contratar as pessoas com idade mediana, porque nem está numa ponta e nem está na outra, né? Nem é o idoso que
Na cabeça das pessoas, o idoso é aquela pessoa que não tem mais a força física, é mais lento, né? E o jovem não tem aquela experiência, está aprendendo, então aí fica só naquela mediação ali das pessoas de 30 anos, 30 e poucos anos, e aí as pontas ficam prejudicadas, né? Então, esse debate, esse diálogo, essa conversa intergeracional de trocas, fazer campanhas dentro de uma empresa, uma palestra, muitas empresas às vezes têm a CIPA, né? A CIPA às vezes trabalha muito tema de saúde, mas esse tema seria um tema interessante para a CIPA trabalhar dentro da empresa, né? Para minimizar essa situação. Simone. Uma sugestão, né, já complementando a fala de vocês, a psicologia positiva fala muito sobre a questão do capital psicológico positivo, né? E aí, quando eu falo em psicologia positiva, não é aquele otimismo superficial. Não, às vezes algumas pessoas entendem que a psicologia positiva é que todo mundo vai ficar feliz e os problemas vão se acabar. E não é por aí, né? A psicologia positiva é uma ciência bem rigorosa na sua metodologia, nos seus construtos, né, teóricos. E quando eu falo, por exemplo, de psicologia positiva aplicada nas organizações, então a gente fala muito dos atributos positivos que todos nós temos, né? Então, quando a gente começa a identificar as nossas potencialidades, os nossos atributos positivos, nós começamos a ver que todos nós temos, independente de idade. Né? Independente de idade, nós temos isso, né? E aí tem um autor que chama Lutáns, que ele fala, né, da importância da gente trabalhar o PSICAP. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é uma metodologia que valoriza 4 elementos importantes: o otimismo, a esperança, a autoeficácia, né, e a resiliência, que são aspectos assim. Em todas as idades nós precisamos desenvolver esses atributos, como a questão do otimismo, né, a esperança, né, a autoeficácia, como também a resiliência. Principalmente nesse processo do etarismo, termos a resiliência é algo essencial. E aí entra um pouco, Felipe, na questão da cultura organizacional. Nossos gestores, né, estão precisando, viu, gente, os administradores, que eu sou uma delas, né, precisamos nos abrir e valorizar os atributos positivos das pessoas. Isso não é esquecer os problemas. Problemas todos nós temos. Quem não tem? Temos. Né, e fazem parte da vida. Mas a gente começar a mudar o pensamento, que aí, essa resiliência, ninguém nasce resiliente, não. Não é um traço de personalidade, mas é um hábito que nós podemos começar a desenvolver. Né? E a gente só desenvolve como? Exercitando. Então, quando o Felipe falou, né, na importância de desenvolvermos um programa, né, que trabalhe o PSICAP, por exemplo, né, as forças e atributos pessoais, ela é de extrema valia, de extrema necessidade, para que a gente comece a criar essa cultura mais valorizativa, né, valorativa dos atributos positivos, independente de idade. Porque, digamos que Felipe tenha uma força pessoal desenvolvida como a questão da liderança. E aí se encontra com Adma, que tem a questão da espiritualidade. Somos diferentes, mas com base no mesmo propósito, com base no mesmo objetivo comum da empresa, nós conseguimos colocar, assim, os nossos atributos positivos acima, né, problemáticas que acontecem dentro da empresa. E juntos conseguimos, né, de forma colaborativa, resolver essas questões. Ótimo. Bom, antes da gente continuar com as perguntas específicas, eu quero só fazer uma coisa, uma importância de seguir o CRA, porque através do que está seguindo aqui, eu já tenho uma pergunta aqui. Sim. Que eu quero fazer para vocês, tá? Então, o CRA, o Instagram do CRA é CRA_PB, né, que é importante depois que todo mundo siga, o da Eber também, porque sempre tem coisas bem interessantes que vocês podem acompanhar. E já uma das nossas telespectadoras, que com certeza está seguindo o Instagram do CRA, ela perguntou aqui, a Cristiane Kellen, qual o caminho para combater o etarismo? Trabalho educativo e de conscientização, quais estratégias? Rita Isabel, é outra pergunta já, né? Aí, outra pergunta da Rita Isabel, que eu já vou fazer as duas para otimizar. Às vezes somos discriminadas pela idade.
tenho 60 anos, estou fazendo minha primeira faculdade no curso de Geografia e estou amando. Quer dizer, então, isso aí é uma prova de que as mulheres realmente estão se descobrindo Sim, e vendo que realmente não tem idade, né? isso. Então, quem quer fazer algum comentário sobre essas questões colocadas, qual o caminho para combater o etarismo? Então, a gente já falou aqui, né, sobre a questão de fazer campanhas, de fazer um trabalho de divulgação à própria cultura da empresa, né? Se alguém quiser fazer mais algum... Eu acho que o primeiro passo é a gente falar sobre o tema. Sim, Né? O primeiro passo é a gente falar sobre o tema. Eu acho que as ações vêm depois. sim. Mas o primeiro passo é a gente falar, porque até, como a nossa colega falou, até pouco tempo esse tema não era abordado. Então era um preconceito e ficava por isso mesmo e acabou. Né? Hoje a gente precisa levantar essa bandeira mesmo. Como eu falei, assim, eu me considero um militante da diversidade, porque eu olho para uma equipe e eu digo, ó, aqui tem que ter um público diverso. Não gosto quando o meu gestor diz assim, eu prefiro só trabalhar com mulher. Não, eu prefiro só trabalhar com... Não, por quê? Um complementa o outro. Eu sei que a mulher como Simone falou, tem os seus atributos, né, diferentes do homem. Por exemplo, a mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, que o homem não consegue, né? Só duas não, né? Disseram aqui que é mais. Mas a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo que o homem não consegue. Mas por que não complementar? Mas o homem tem a força, né? Então, isso vai complementando. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente falar sobre esse tema. É a gente levantar essa bandeira desse combate ao etarismo, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Pronto, eu vou aproveitar a sua fala, para já lhe fazer uma pergunta assim, que é bem relacionada com isso. Quais são os principais desafios enfrentados pelo setor de RH ao integrar profissionais de diferentes faixas etárias e como superá-los de forma estratégica? Fale um pouco sobre o programa Look Receptivos para o público 60+. Eu sei que você está doidinho para falar. Estou doidinho para falar. Eu acho que o principal desafio é a gente ligar essas duas pontas mesmo, né? Porque os profissionais mais jovens, eles costumam buscar esse crescimento mais rápido, né? Esse crescimento que, com 3 meses de empresa, passou da experiência, eles já querem uma promoção. E calma, não é bem por aí, vamos desenvolver. E o público mais envelhecido, não, né? Eles, claro, buscam desenvolvimento, mas eles valorizam mais a estabilidade. Então, como é que a gente pode mesclar isso? Né? Acontece muito da gente dizer, eu estou aqui há tantos anos de empresa e eu não recebi uma promoção, mas fulano já quer e a gente já precisa promover. Então, eu acho que esse é um dos desafios. Assim como o estilo de comunicação, né? Que aí a gente traz mais uma vez para a gestão. Desculpa. A gente traz mais uma vez para a gestão, que a gestão precisa entender como é a diversidade da sua equipe para conversar com todos os seus públicos. A gente tem uma equipe lá na empresa que a gente tem quase 50 pessoas. E aí eu digo para o gestor, eu não sei como você consegue conversar, né? Porque realmente a gente tem essa diversidade. Uma equipe de 50 pessoas é muito diversa, né? Uma equipe extremamente diversa. Então, como é que a gente consegue conversar? Então, de fato, a gente tem que até a forma de passar um feedback é diferente para uma pessoa mais jovem, para uma pessoa... Eu estava conversando isso com a outra equipe ontem, a equipe de Salvador, e eu falei, né, que existem pessoas que você vai dar um feedback e vai lhe escutar e pronto. Normalmente são essas pessoas mais envelhecidas. Você dá um feedback, aquilo ali já... Né, porque eles valorizam essa estabilidade, né, fazer o correto... E o público mais jovem, não. O público mais jovem, normalmente, quando você vai dar um feedback, eles rebatem, né? Mas a gente tem aquelas pessoas fora da curva. E aí eu estava esperando essa pergunta para falar dela. Eu tenho uma menina lá que é bem fora da curva, é a Alessia, que ela começou conosco como estagiária, 17 anos. E hoje ela é a supervisora de um setor. Né? Então, assim, ela tinha 17 anos e ela conseguiu se desenvolver até chegar em uma supervisão em tão pouco tempo. Né? Então, mas ela buscou isso. Eu sempre digo assim, Alessia, tu é da geração Z mais fajuta que tem, porque tu não tem essa geração Z toda aí, não. Então, ela conseguiu se desenvolver dessa forma. Então, eu acho que e aí a gente pode pensar em outras coisas também, como a questão do uso da tecnologia, que para o público mais jovem é diferente do público mais envelhecido, mas eu acho que aí a gente precisa, mais uma vez, enquanto gestores, unir isso, ensinar e extrair o que há de melhor
né? Às vezes a pessoa a mais envelhecida ela é mais organizada, não é tão boa com tecnologia, mas é mais organizada. Então, vamos agregar isso no setor, vamos distribuir as tarefas de forma mais efetiva. Então, eu acho que esse olhar de gestão, esse olhar da administração, ele precisa ser efetivo para a gente conseguir desenvolver. E falando do nosso programa, o Grupo Look, a Look está presente aí no mercado desde 1960, então a gente tem 65 anos de estrada, né? Aí iniciou em Recife, a gente tem aqui na Paraíba, Rio Grande do Norte, Fernando de Noronha, Chapada Diamantina, e aí vão mais não sei quantas. E esse ano na verdade, surgiu em Recife e a gente replicou para as outras bases o programa 60+, que na verdade nada mais é do que um programa que a gente visa captar esse público 60+, para todos os nossos setores. Na verdade, ele começou diretamente com o setor de motorista, porque a gente percebeu que esse público ele tem um perfil muito, muito aderente à nossa cultura de atendimento, de hospitalidade, enfim. E a gente replicou para outros setores também. Então, hoje a gente tem esse programa. Quem tiver interesse, quem for do público 60+, basta ir no nosso site, Look Receptivo, lá na abazinha Trabalhe Conosco, e é só se cadastrar, só cadastrar o seu currículo, porque ele vai ser visto com muito carinho e adequado à vaga, independente da sua idade. Então, esse é um programa que surgiu visando justamente isso, a gente agregar e a gente ser espelho para esse público, para outras empresas também, e combater esse etarismo. Ótimo. Bom, nós temos alguns comentários aqui que estão chegando. Maria de Lourdes, a Lourdinha Sampaio, parabenizando aqui, elogiando a Adma. Temos a Elvira, combater o etarismo é reconhecer que a experiência não envelhece a valorização da mulher profissional. Significa enxergar que competência e liderança não tem idade. Maria da Conceição tem 55 anos e estou fazendo a minha primeira faculdade de administração. Bem-vinda, Maria da Conceição. Siga já bota aí o CRA, _PB, já siga o CRA, para você ver que está entrando realmente na profissão certa, viu? A Arael Sardinha, muito interessante as respostas. Então, agora eu quero fazer uma pergunta específica para a Adma. A partir de uma visão social e gerontológica sobre o etarismo, como as políticas públicas voltadas à pessoa idosa podem inspirar práticas organizacionais mais inclusivas e respeitosas no ambiente corporativo? É mais ou menos tudo que a gente já falou aqui, né? As políticas públicas são políticas públicas? São políticas criadas para proteger uma determinada causa. Política pública da saúde, política pública da criança e adolescente, política pública para a pessoa idosa, né? Então, assim, a política pública é criada para proteger. E, no caso do etarismo, né, de que forma poderia proteger? Mais ou menos através do que a gente conversou já aqui, através de campanhas, através de legislações, né, criar novas leis que protejam o direito da pessoa idosa. Esse debate intergeracional que eu falei agora há pouco é também uma das formas de trabalhar através dessa política pública, né, para combater esse etarismo. Na minha área, como assistente social, eu já trabalho isso. Lá no SESC, a gente tem um projeto que se chama Trabalho Social com Pessoas Idosas, é um projeto que funciona a nível nacional, em todos os SESC no Brasil inteiro tem. E tem um projeto dentro dele, uma atividade dentro desse projeto que se chama Semana do Envelhecimento Ativo. E todo ano a gente faz no mês de outubro para fazer a comemoração pelo Dia da Pessoa Idosa, que é 1º de outubro. O ano passado, o tema que eu trabalhei foi justamente esse, etarismo. O ano passado, outubro do ano passado. Então, essa já é também uma forma de trabalhar as próprias pessoas idosas, né? Lá dentro da empresa, trabalhando com essas pessoas idosas, que as pessoas idosas, às vezes, elas passam pelas situações de etarismo e nem sabem que estão passando.
essa semana, final de semana agora, eu fiz uma viagem, que às vezes a gente viaja com os nossos idosos, tem um projeto lá de excursões, e aí dentro da viagem uma senhora me mostrou, veio me mostrar um vídeo no celular, e olha, Adma, ela se acabando de rir, achando o máximo. Aí quando ela me mostrou, era um vídeo de um grupo de pessoas idosas viajando, e aí tinha escrito assim, grupo de idosos viajando. Aí o som da viagem era um roncando, o outro soltando pum, não sei o que, era só isso dentro do. O áudio do vídeo era isso. Aí eu olhei para ela, ela se acabando de rir. Eu disse: Você está rindo disso? Você está achando engraçada? Aí ela disse: se rindo, rindo. Eu disse: Sabia que isso é etarismo? Aí eu disse: Isso aí é um preconceito pela idade, porque se fosse uma viagem com pessoas jovens, eles poderiam estar fazendo a mesma coisa. Não é só porque é idoso que está fazendo aquilo ali, né? Porque o jovem também ronca. Não é só o idoso que ronca, o jovem também solta pum, né? Então, Eles são até mais inconvenientes. exatamente. Então, assim, às vezes o idoso passa por essa situação e nem se liga que está passando por aquele tipo de preconceito, né? Então, dentro das empresas, a gente pode sim manter também esse trabalho de conscientização com as pessoas, para que as pessoas elas também possam correr atrás, lutar pelo direito delas, pelo respeito a elas, né? Porque se elas não têm a conscientização, né, elas não vão nunca entender que aquilo ali é um preconceito e que ela precisa se defender daquilo ali. Gente, o papo está muito bom, muito interessante, mas infelizmente o etarismo trabalha com o relógio também, viu? E nós estamos aqui. Eu vou fazer uma pergunta para a Simone. Sim. Né? Como a psicologia positiva pode ajudar a ressignificar crenças limitantes sobre envelhecimento e promover ambientes de trabalhos mais saudáveis e colaborativos? Você tem quantos minutos? 5 minutos? 5 minutos. Primeiro, eu quero sugerir um filme, não sei se vocês já assistiram, que quando o Felipe falou, me deu a questão do estagiário, né? O Senhor Estagiário, não sei se vocês já assistiram. Né? Então, esse filme é muito bom, com Robert De Niro, né? Ele é fantástico. Então, assim, fala muito da posição do estagiário, né? Ele enquanto estagiário, mas é um estagiário sênior, estagiário já com a idade avançada, se não me engano, é um programa 70 mais, se eu não me engano. Eu acho que é. E aí ele vai, com toda a experiência dele, como ele contribui com aquela equipe. Aí não vou nem dar spoiler, tá, gente? Assista, né? O Senhor Estagiário, com Robert De Niro. Já é um filme de mais de 10 anos, eu acredito. Mas, assim, eu utilizo muito nos meus treinamentos, nas minhas participações nas empresas, porque ele é muito rico. Né? Ele fala justamente da importância de nós convivermos com o diferente o tempo todo, né, no nosso ambiente de trabalho. Né? Então, a psicologia positiva, ela traz justamente, voltando, né, à pergunta de Elisa, não pode fugir, né, Elisa? Como é que a gente pode criar estratégias usando a psicologia positiva, né, com a questão do etarismo? Né? Como eu falei no início, a psicologia positiva trabalha muito com os atributos positivos. Então, quando eu entro numa consultoria para trabalhar nas empresas, eu sempre trabalho com a psicologia positiva, né? Hoje eu não consigo mais ver a psicologia dissociada, eu não consigo mais ver um trabalho em empresas se eu não trabalhar a psicologia positiva, né? Que é justamente resgatar o que a gente já tem, os atributos positivos, que muitas vezes a gente no corre-corre do dia, muitas vezes a gente não conhece, a gente não sabe nem que existe. Né? Então, quando nós começamos a trabalhar os atributos positivos, os recursos internos que nós temos, nós começamos a melhorar a questão da autonomia nas empresas. As pessoas, elas começam, inclusive a questão da produtividade, ela melhora. Por quê? Porque a gente começa a ver nos debates, nas conversas, que toda a dinâmica que eu utilizo, né, na escuta ativa, né, todas as pessoas geralmente coletivas, em grupos, elas começam a identificar que todos nós temos dificuldades e temos muito mais atributos positivos do que muitas vezes a gente ficar se apegando nas picuinhas, né, nas diferenças que nós temos uns com os outros. Então, eu não consigo mais visualizar um treinamento, né, uma gestão que não valorize o nosso lado
que nós já possuímos, que é nossos atributos positivos, né? Então, a psicologia positiva, ela dá esse novo referencial à psicologia antiga, em que a psicologia antiga, ela valorizava muito os aspectos negativos, né? Os nossos traumas, que todos nós temos, dificuldades, né, Elisa? Mas que nós não podemos deixar, né, de não considerar os atributos mais ricos que nós temos. Pois é, a gente precisa, na próxima, a gente precisa fazer uma live com pelo menos 2 horas de duração, viu? Porque o assunto realmente é muito empolgante, tem comentários ainda aqui, que a idade é uma acumulação de experiência que devemos aproveitar ao máximo, foi a Arael Sardinha. Emilcas Garcia, debate muito bom, temos a possibilidade de pregar experiências, entendeu? Então, é assim, nós temos 5 minutos para fazer as considerações finais. Infelizmente, o tempo realmente voa, né? Então, tem 5 minutos que eu deixo para vocês fazer. Dou 1 minuto para cada um, para fazer as considerações finais, para eu poder fazer as minhas também, porque tem alguém cronometrando ali o meu tempo, viu? Felipe, suas considerações. Falar em 1 minuto é um desafio, viu? Mas eu queria agradecer, eu acho que realmente reforçar a importância desse tema e que, como a gente falou, não fique só aqui, né? Que a gente leve para os nossos ambientes de trabalho, enfim, para a gente debater esse tema e a gente, de fato, combater, né, esse etarismo. Né? Eu estava lembrando aqui, comparo muito o etarismo com a mulher grávida, né? A mulher vem lá no currículo, 2 filhos, aí a gente, não vai, não. E não é assim. É assim, por que não? Né? Quantas vezes a gente não já viu colegas ter 2 filhos? Inclusive, por que colocar 2 filhos no currículo, né? Então, eu acho que é isso. Parabéns mais uma vez ao CRA por esse tema tão importante, tão que nos traz tantas coisas boas, tantas coisas para a gente pensar. Eu agradeço mais uma vez aí essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecemos muito por Imagina. ter aceitado o nosso convite. Imagina. E ter contribuído tanto aqui com o nosso debate. Adma, 1 minuto. O RH é difícil de falar, imagina o assistente social. Eita! Que Só a tem gente gente que gosta de fala falar, muito. né, aqui. Psicólogo também, né? Então, eu queria agradecer o convite para participar desse momento tão importante, né? Parabenizar vocês pela iniciativa de trabalhar esse tema que é tão pouco debatido e tão importante, né? Principalmente na nossa atualidade, quando a longevidade está cada vez mais crescente, né? Então, parabenizo a vocês e vocês que estão assistindo em casa, se tornem multiplicadores de informações, né? Que vocês estão tendo a oportunidade de escutar um pouco sobre esse tema tão pouco debatido e que se tornem multiplicadores de informações nas empresas onde vocês trabalham, nos condomínios, nas famílias de vocês, porque o etarismo precisa realmente ser combatido. Obrigada, Adma. Obrigada pela sua participação, Simone. E aí eu estou muito feliz, grata pela oportunidade de nós conversarmos, inclusive juntas, né, nós 3, com a presença de Elisa, sobre esse tema. Né? Quando eu cheguei, eu disse, vai ser difícil a gente conseguir, né, em tão pouco tempo, a gente debater, fazer esse debate, né? Porque é um debate que se tem muito conhecimento, né, gente? É conhecimento aqui, a flor da pele, né? Todos os 3 profissionais aqui gostam de conversar, gostam de interagir, gostam de acalorar os debates, né? Então, eu acredito, eu vou ter esperança, viu, Elisa? Que é um atributo positivo da gente voltar a falar um pouco sobre essa temática, porque não se esgotou aqui, viu, gente? Não, foi só a semente. Não se esgotou aqui, E aí eu queria mandar um recadinho especial para essas 2 moças que falaram que estão no curso de administração e no curso de geografia, né? Que continuem estudando, né, gente? Estudar é algo que eu sou suspeita em falar, né? Durante a minha vida toda eu estudo, né? E não vou parar de estudar. É uma forma da gente, muitas vezes, conduzir o nosso envelhecimento de forma saudável, né? Voltem às salas de aula, voltem a estudar. Aí a fazer o que vocês gostam, para que a gente se sinta mais saudável e envelheça de forma mais, né, tranquila, com qualidade de vida possível. Bom, então eu quero, em nome do CRA, quero agradecer a participação de vocês,
falar que foi muito bom poder contar com vocês, com essa troca de experiências. Quero agradecer na pessoa também participante do CRA, também membro da Comissão ADM Mulher, a professora Luciane. Quero agradecer a Ember por mais uma vez estar abrindo as portas aqui para a gente, proporcionando esse ambiente aqui muito bacana, muito bom para a gente estar aqui dialogando. Quero agradecer a vocês três e aqui foi só uma semente que nós estamos plantando, né? Esse assunto realmente é palpitante e é um assunto que a gente não pode deixar ficar dentro da gaveta, Sim. porque só não fica velho quem morre novo, né? Então, a gente tem que... Então, vamos procurar sempre estar contribuindo e, mais uma vez, eu agradeço a todos e coloco aí, sigam o CRA, CRA_PB, tem muita coisa boa que vocês podem acompanhar e vamos continuar debatendo e virão outros temas pela frente. Obrigada a todos.